9h24. É o Cultura News, aqui com o Rogimar Santos no Cultura Jovem Pan. E eu não perco tempo, porque na linha já está ele, o vereador reeleito Adilson Mariano. Adilson Mariano, que é do PT, e voltou Adilson Mariano, né? O que o He-Man está falando aqui? Ah, voltou nele? É, Adilson Mariano, que tem uma história política, esse realmente de lutas, né? Lidando com paralisações, não no mau sentido, até entenda isso, vereador, mas eu digo, quando é para lutar por reivindicações, você leva a fundo e retornou à Câmara de Vereadores. Bom dia e parabéns, vereador. Bom dia, Rogemar, bom dia aos seus ouvintes, e a gente quer aproveitar e agradecer aí a todos os votos de confiança aí do povo trabalhador da cidade que confiaram aí no nosso trabalho, né, e nos reconduziram aí à Câmara de Vereadores por mais 4 anos, e o que a gente quer colocar é se colocar à disposição aí de toda a comunidade aí para estar sempre junto aí em todas as lutas. E eu pergunto ao Adilson Mariano, para você foi suado também essa eleição? Foi uma eleição bastante difícil, né, Rogemar? Por conta até do aumento do número de candidatos, né, onde houve uma grande pulverização, então, dos votos. Eu moro no bairro Aventureiro, que teve também um número bastante considerado de candidatos que também acabou pulverizando bastante, e isso puxou para baixo as votações, tanto que grande parte dos candidatos aí de vereadores que já eram candidatos baixou a votação, né? Justamente por conta de ter os 80 candidatos a mais. Então foi de fato uma eleição bastante difícil. Para nós sempre é mais difícil, porque a nossa campanha ela é uma campanha sempre bastante militante, não baseada em recursos, mas sim em trabalho de visita, de militância, de mais gente ajudar no processo, e a gente só chegou realmente aí porque os companheiros, a população que acompanha o nosso trabalho, o nosso mandato, levou aí a nossa candidatura adiante e permitiu então que a gente continuasse com esse mandato na Câmara de Vereadores. Você é conhecido, brincando até, mas é conhecido dessa forma, como a ovelha negra do PT. Né? Naquele sentido que a gente já conversou, que você disse, eu sou ovelha negra quando defendo o trabalhador, eu quero ser ovelha sempre, né? Você fala sempre isso pra mim. Mas você retornou e tal, e aí eu pergunto uma coisa, já que o PT diminuiu o número de 4 para 3, e o Carlito não foi reeleito, e você representa a esquerda marxista, pelo que eu sei, né, dentro do PT. E, inclusive, na corrente, no diretório, quando teve a disputa, a esquerda marxista estava muito forte e fez uma bela eleição. Você acha que agora a esquerda marxista, com a derrota do Carlito, pode crescer mais ainda internamente? O nosso trabalho é justamente nos construir, né? A gente conversar, dialogar com o conjunto dos filiados, porque nós hoje não existe uma briga pessoal dentro do PT. O que existe é uma discussão política de forma diferente. Alguns acham dentro do PT que para chegar ao poder tem que se aliar, né, com as cúpulas partidárias. E nós achamos que, como o PT sempre fez no decorrer de sua história, ele tem que se apoiar nas lutas do povo, tem que ir para as bases, organizar núcleo, associação de moradores, enfim, organizar a população, porque é com a população organizada que um governo do PT chegando ao poder vai governar. Quando o governo do PT se apoia nas alianças aí com os partidos que historicamente dirigiram a cidade, não consegue fazer as mudanças que o povo precisa e merece. Então eu penso que o resultado, embora seja um resultado bastante triste para nós, porque o PT perdeu, e quando o PT perde, a gente avalia que o conjunto dos trabalhadores perde, porque o PT nasceu para ser esse partido que vai ser esse ponto de apoio para defender nos espaços de governo o povo trabalhador. Então a política adotada, ela contribui para essa perda prejudica a organização dos trabalhadores, e o que a gente tem que fazer agora dentro do partido é aprender, né, com os erros, com as experiências que não deram certo, e mudar a estratégia. E no nosso ver, a estratégia correta, e para isso a gente foi criado enquanto partido, é de fato a nossa militância se dirigir às bases do partido, ao povo, aos trabalhadores, à juventude, organizar essa base para botá-la em movimento para lutar por suas reivindicações. E é isso que a gente vai continuar defendendo dentro do partido e tentar, evidentemente, construir uma maioria dentro do partido pensando desse ponto de vista, desta forma, para que realmente a gente não precise depender de alianças aí com os partidos que historicamente governaram a cidade, mas sim que a gente faça uma aliança efetiva com o conjunto do povo trabalhador, da juventude, das suas organizações, para que daí, apoiado
nas organizações populares e dos trabalhadores e da juventude, a gente possa então se fortalecer e chegar novamente ao governo apoiado nessa base social e aí sim fazer todas aquelas mudanças que o povo precisa e merece. A gente sabe que você é um vereador independente, né? Mesmo até contra o governo do PT, você votava contra e tudo e tal, né? Quando achava que isso não era benéfico para o município, para os servidores, por exemplo. Eu tenho uma posição, né? Porque a gente, Rogemar, é muito comum ver a pergunta, né? Quando é eleito uma nova Câmara, bom, tu vai ser de oposição ou de situação? Eu não tenho acordo com esse tipo de configuração. Eu acho que o vereador ele é eleito pelo povo para defender os interesses da população. Então, independente de quem estiver no governo, todas aquelas medidas que são favoráveis ao interesse do povo, o vereador, independente do seu partido, ele tem que apoiar essas medidas, que são boas para a população. E aquelas medidas que são negativas, são ruins para o conjunto da população, o vereador não é vereador de prefeito, o vereador é vereador da população. Então ele, mesmo que seja uma medida tomada por um governo do seu partido, ele tem que se posicionar contra aquela medida se ela é contrária aos interesses da população. Então não se trata de ser independente ou não ser, se trata sim de ter uma posição. Nós temos, a gente acha que o vereador é eleito pelo povo para atender às reivindicações e combater tudo aquilo que vai contra os interesses da população. E é isso que a gente tem procurado fazer. E aí sim, independente de quem está no governo, porque se o governo é contra, ou é do nosso partido ou não é, se ele toma uma medida positiva, parabéns. Se ele toma uma medida negativa, nós vamos fazer a crítica e fazer o combate a essa medida negativa. E não é um combate à pessoa, é um combate à medida negativa, né? Porque essa medida foi contrária aos interesses populares. Correto. E agora uma perguntinha para te botar contra a parede. Você é independente de tudo, mas o PT tem que tomar uma decisão, ou de repente pode ficar neutro, com quem vai no segundo turno. Vai com Kennedy ou vai com o Udo. Eu te antecipo que na conversa que eu tive agora há pouco com o prefeito Carito Meres e também com alguns membros do PT, se a decisão fosse hoje, mas parece que a decisão é na segunda-feira, todo mundo estava abraçado com o Kennedy, por causa vamos dizer, do primeiro turno tumultuado com o PMDB e do Udo dele. Aí eu pergunto a você, que é independente nas suas ideias, até nas ações, você tem preferência por alguém? Não, eu defendo, né, minha posição é que, concretamente, diante do quadro, né, que está aí colocado, nós não temos candidatos no segundo turno. Vou para a linha da neutralidade. Evidentemente que isso vai ser uma discussão que o partido vai fazer na próxima segunda-feira, mas a minha posição pessoal não pessoal, uma posição de organização, nós somos da Esquerda Marxista, então nós vamos estar também reunidos nesse fim de semana para estar fazendo o balanço das eleições. Nós vamos fechar lá daí sim a nossa posição, mas nesse momento a gente reuniu aqui no município e tivemos uma discussão de que a neutralidade sim, não temos candidato no segundo turno. Correto, então. Adilson Mariano, parabéns a você pela sua luta, sucesso na Câmara de Vereadores aí, e você sabe, sempre estamos à disposição aí de você e dos demais aí, amigos aí da Câmara de Vereadores. Eu agradeço, Rogemar, o espaço, agradeço aí a toda a população pelo voto de confiança e quero, evidentemente, colocar o nosso mandato, como sempre fizemos, à disposição de todas as lutas da comunidade aí e agradecer os espaços que você nos privilegia para dialogar com o conjunto da população e apresentar as nossas ideias.